Olá a todos os que me ouvem nas diversas redes. Chegamos à parte final do capítulo 20 do Evangelho de João. Jesus ressuscitou, apareceu Maria Madalena e Jesus mandou que Maria Madalena fosse anunciar aos outros discípulos que ele tinha ressuscitado. E assim ela fez. Agora vamos ler esta parte final. E aqui Jesus vai realmente já aparecer aos outros discípulos. Eu vou ler. Versículo 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, aqueles nos quais retiverdes ser-lhe-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e a minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois achavam-se os discípulos de novo dentro de casa e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. É fantástico. Então começa aqui a dizer que à tarde desse mesmo dia, o primeiro dia, quando Maria Madalena foi, era o primeiro dia da semana. E aqui é mesmo explícito que era o primeiro dia. Não é como aquele grande sábado lá que se seguiu à morte. Aqui diz que é mesmo o primeiro dia semanal. Portanto, a seguir ao sábado semanal. Só assim, percebendo isto e as festas, quantos dias eram, o que é que eram os grandes sábados nas festas, é que nós percebemos que realmente Jesus tinha dito que era 3 dias e 3 noites. Não podia Jesus morrer numa sexta-feira e ressuscitar num domingo, assim não dava 3 dias e 3 noites, nem é figurado, é mesmo, porque era o sinal de Jonas, tinha que ser assim. E tinha a ver com a festa da Páscoa, e Jesus veio na festa da Páscoa porque sim, se não podia ser um sábado qualquer, não é? Fosse só para assinalar que agora é o primeiro dia da semana, é quando há a ressurreição e era só valorizar isso, não havia necessidade de ser na Páscoa, mas era para cumprir aquela festa. E aquela festa, o grande sábado, não era um Shabbat Gadol, não era um sábado semanal. Portanto, estava a começar essa festa da Páscoa. Então, neste contexto, agora, os discípulos estavam com medo. Ainda mais agora, o corpo de Jesus tinha sido roubado, não é? Eles não sabiam. Era o que parecia. E estavam ali fechados com muito medo dos judeus. E agora? O que vai acontecer? Se calhar vão dizer que nós é que o roubamos. Ainda nos vão fazer pior, não é? Estavam ali assustados. E isto é interessante porque Jesus já tinha ressuscitado. Portanto, a redenção estava cumprida. E, no entanto, estas pessoas que eram os seguidores de Jesus, que criam em Jesus, estavam ali assustados, paralisados com medo e parece que nada tinha acontecido. Quando, na verdade, tudo tinha acontecido. Então, Jesus, quando avisou Maria Madalena para eles irem lá, para ir avisar os discípulos, ele próprio vai e aparece num lugar onde tudo estava fechado. Portanto, este corpo que Jesus teve é chamado o corpo glorificado. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala deste corpo glorificado e que nós ressuscitaremos com um corpo como Jesus. É muito bonito esse capítulo, é muito grande, mas é muito bonito, o capítulo de 1 Coríntios 15. E pode ser que um dia, até quando estivermos a estudar os textos proféticos, esse capítulo também faz parte.
Então, Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. O que eles diziam no hebraico era, entrava e dizia Shalom. Ele diz aqui várias vezes, ele dizia Shalom. Paz, é uma paz especial, que envolve aqui não só o termo paz que nós no português, mas é um termo completo, paz. Ele entra paz. Então, e mostra que é ele devia ter uma aparência um bocadinho diferente, porque era um corpo glorificado, não era o corpo físico que eles conheciam, mas também não era um fantasma, era um corpo transformado numa matéria diferente, que Paulo lá explica, e se calhar até vou ler, vou cortar aqui o vídeo e vou-vos ler um bocadinho do capítulo, já volto aqui. Eu vou ler aqui a partir do versículo 44 de 1 Coríntios 15. Para aqueles que não gostam de ir ler, eu não queria deixar passar e vou ler-vos aqui um bocadinho, é porque é um capítulo mesmo muito grande. Então, no versículo 44 do capítulo 15 diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, e se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem na terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno também, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir do fechar de olhos, ante a última trombeta, e não vou ler mais, porque isto agora fala aqui tem a ver com escatologia, e já havia aqui o debate do arrebatamento, se é antes, se é depois, quando é, como é que é. Então não quero avançar por aí, porque não é propósito deste vídeo, mas fala aqui de um corpo espiritual. Assim como Jesus teve um corpo de carne como nós também teremos um corpo espiritual como ele. Queria só aqui enfatizar este pormenor, porque é muito importante. Então, ele entrava ali, com as portas todas fechadas, ele entrava ali. O nosso corpo um dia será assim. Não é carne nem é sangue, porque a carne e o sangue não herdam a eternidade. No entanto, Jesus, depois, noutros evangelhos, aparece e come com os discípulos. É interessante. Não é um corpo espiritual como ele tinha antes de encarnar, quando ele era o Logos Eterno. Não é um corpo espiritual como o Pai eventualmente poderá ter. É um corpo como nós iremos ter um dia. E este corpo é um homem que está à direita do Pai neste momento. Ele tomou um corpo de homem e depois tomou um corpo espiritual igual ao que os homens terão na ressurreição. Não é agora, quando morrem e vão para junto de Deus, as pessoas que são de Deus, eles ficam despidos. Também o Paulo diz, algures também, que não quer ser despido, mas revestido. Ou seja, ele preferia que Jesus tivesse vindo no seu tempo e não tivesse passado pela morte, mas no caso de Paulo, ele passou e foi mesmo despido e está com o Senhor hoje, e ele, Paulo, voltará em espírito e terá o seu corpo na ressurreição. Quando Jesus vier, aqui um dia falaremos sobre isso. Já tenho vídeos antigos no canal, mas havemos de chegar lá. Chegaremos. E então eu acho que é o mais importante. No final, Jesus diz: porque viste, creste, felizes os que não viram e creram. Somos todos nós. Este Tomé queria ver Jesus para crer nele. Mas, graças a Deus, eu e muitos de nós temos querido nele sem ver, porque experimentamos, porque sentimos a presença dele na nossa vida, sabemos que ele mudou a nossa vida. No princípio, foi muito difícil, eu era muito dura. E era porque eu precisava e não tinha mais esperança, senão eu era muito, muito difícil. E um dia dei uma oportunidade, deixei que Deus me mostrasse que ele existia. Eu pensei, eu não tenho nada a perder. Eu estou mesmo num beco sem saída. Portanto, eu não tenho para onde ir. Então eu vou experimentar este caminho. E quando eu experimentei este caminho, então ele revelou-se e aprendi tanta coisa e cheguei até aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Como aquele termo lá no Velho Testamento, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Porque viste, creste, felizes que não viram e creram. Felizes hoje os que não viram, mas continuam a crer
e a tornar-se discípulos de Jesus e a conquistar o reino das trevas e a trazer outros para discípulos, trazer mais discípulos como Jesus mandou. Paramos aqui este vídeo do capítulo 20. No próximo vídeo vamos começar o último capítulo do Evangelho de João. Até ao próximo.